Efésios 3, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos abençoa. E a nossa oração é para que nesta oração de Paulo, uma oração inspirada por Deus, nós possamos extrair essas verdades tão profundas e tão práticas no meio da igreja. Nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Essa aqui, irmãos, é a segunda oração de Paulo aqui na carta dele aos Efésios. Paulo sabe que ao orar e pedir essas coisas que vamos ver aqui a partir do versículo 14, ele sabe que nada disso o povo de Éfeso vai conseguir por mérito seu. Ele já havia falado o quanto esse povo estava morto e o quanto Deus os resgatou. O quanto todos nós, incluindo ele, se não fosse a graça de Deus, né, nós não iríamos obedecer um pingo do que está na palavra de Deus, né? Paulo sabe, e a sua oração mostra isso, que não adianta ele encher o povo de Éfeso com faça isso e não faça isso, se Deus não der a devida capacidade para eles obedecerem. Não adianta falar com mortos, porque eles não respondem. Não adianta falar para uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de obedecer, para ela obedecer. Não tem como. Por isso que uma pregação legalista, ela é completamente infrutífera na igreja. Você incentivar as pessoas a pregarem meramente, dizendo que elas têm força para obedecer. O problema muitas vezes não é meramente saber que nós estamos certos e errados. Muitas pessoas fazem coisas erradas e elas sabem que estão erradas. Elas sabem que aquilo ali, pelo menos aquilo ali, não é moralmente correto. Talvez ela não tenha um senso revelacional, ela não tenha a ideia de que aquilo ali agrada ou desagrada a Deus, mas ela tem a ideia de que aquilo ali é moralmente errado e não devemos fazer, pelo menos pelo senso comum. Mas mesmo assim elas fazem. Porque o que falta em nós não é muitas vezes a percepção de entender o que é certo e errado, mas força para fazer o certo, força para obedecer, capacidade de agir também. Não só a percepção, mas a força para agir. E a gente não tem isso se isso não vir de Deus. O que temos aqui na estrutura de Efésios, irmãos, e a gente tem que voltar para lembrar um pouco da estrutura das cartas de Paulo no geral, é o que Paulo geralmente faz constantemente em suas cartas, que é nos mostrar um respaldo teórico do que ele quer aplicar para cada igreja, né? Então, até o versículo 13 do capítulo 3, nós temos basicamente a fundamentação teórica de Paulo, digamos assim.
como a teologia, até o versículo 13 aqui do capítulo 3, ela é profunda, porque Paulo ele está tentando fundamentar aquilo que ele quer jogar a partir do versículo 14 para a prática da igreja. Mas temos uns elementos na carta de Paulo aos Efésios que são diferentes dos elementos de algumas outras cartas. Pelo menos ele faz mais isso aqui na carta dele aos Efésios, que é orar. Só no capítulo 3 já temos uma segunda oração de Paulo, né? Paulo usa muito de doxologia em suas cartas. A gente vê isso em Romanos, por exemplo, quando ele termina a sua fundamentação teórica. Ele termina ali com uma doxologia antes de entrar para a prática. Mas Paulo é comparado, por exemplo, o livro de Romanos, que tem muito mais capítulos que o livro da carta de Paulo aos Éfesos. A carta de Paulo aos Éfesos só tem 6 capítulos. Aqui ele está já no capítulo 3, em sua segunda oração. Significa que ele orou mais aqui nessa carta, né? É interessante. Ele nos mostra a teologia profunda das bênçãos da Trindade no capítulo 1, versículos 3 a 14. Como esse parágrafo, né, é o maior parágrafo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele nos mostra aqui a teologia profunda das bênçãos da Trindade, as maiores bênçãos na igreja. E em seguida, veja que interessante, ele ora. Versículos 15 a 23, ele vai orar. Aí depois, capítulo 2, mais teologia profunda, né? A forma como estávamos mortos e Cristo nos ressuscitou, fomos exaltados junto com Cristo, e todo esse conteúdo para depois partir para a sua contribuição original do Evangelho, que é a igreja para judeus e gentios. E agora uma outra pausa para a oração. Já depois de toda essa fundamentação teórica, capítulos 2 e 3, finalzinho do capítulo 3, ele vai orar novamente. Compreensão seguido da primeira oração, mais compreensão seguido de outra oração, para depois partir para a ação. Capítulo 4. E aí, vamos concluir, né? A metade desta carta, pelo menos, eu vou deixar os irmãos para o aniversário da igreja, com a carta de Paulo aos Efésios, metade concluída. Isso já é muito bom, né? E antes de concluirmos, é muito importante a gente entender e a gente recapitular um pouco o que nós vimos até aqui, toda essa fundamentação. E por que orar, irmãos? Como nós podemos dizer que nós conhecemos uma pessoa? Uma das grandes oportunidades de você dizer que conhece alguém é quando você sabe os pedidos de oração dessa pessoa. Você sabe por que e em que essa pessoa agradece. Essa é uma forma de conhecer o seu irmão. Por isso que nas nossas reuniões de oração, nós estamos constantemente conhecendo um ao outro. E da mesma forma Paulo. Nós conhecemos o apóstolo Paulo através das coisas que ele pede, que ele clama aqui. Como eu disse, no capítulo 1 nós vimos sobre a bênção da Trindade. E o que é que consiste a primeira oração de Paulo? Ele pede entendimento da parte de Deus, para que as verdades que ele acabou de escrever, elas pudessem ser aplicadas na vida dos Efésios. No capítulo 2, estávamos mortos. E como o Senhor nos transformou, para depois ele mostrar, olha, que privilégio, a graça de Deus também alcançou vocês, alcançou os gentios. Ele vai dizer basicamente assim, olha, se o judeu, que a igreja surgiu na nação dele, estava morto, e Cristo precisou ressuscitá-lo, imagina vocês, que estavam totalmente perdidos, que a igreja não surgiu na nação de vocês, que a igreja não começou no território de vocês, mas mesmo assim, a mesma graça que alcançou os judeus, ela chegou até vocês. E aqui Paulo diz, olha, essa é a minha grande contribuição para o Evangelho, porque disso nós vimos
porque Deus tinha revelado isso somente a Paulo, como vimos na semana passada. Coincidentemente, ontem nós vimos mais um agravante ali da guerra entre Israel e Irã, como as coisas estão se desdobrando. Eu falei há umas 2 semanas atrás, está tudo tranquilo lá, daqui a pouco surge uma nova reviravolta e todo o mundo volta para essa guerra de Israel e do Irã. E aí surgem várias e várias, olha, será que é agora que Israel será restaurada por completo? Israel tem que ganhar do Irã, porque afinal, né, é a nação que é a menina dos olhos do Senhor. E não, como eu falei, Israel precisa, assim como qualquer outra nação, se arrepender dos seus pecados. Os judeus ali, né, o povo de Israel, os israelitas ali, eles precisam se arrepender dos seus pecados, de igual modo dos brasileiros, de igual modo dos Estados Unidos e todos eles. Então, não atrelhe ao que está acontecendo a um despertar espiritual onde Israel, de forma completa, como eles acreditam, de forma unânime, agora vai vencer os inimigos, né? Como a gente tem ali, por exemplo, a gente acabou de ler no contexto de Juízes, ali no contexto de Débora. Não, agora existe uma só igreja, portanto, judeus e gentios, numa igreja só. Então, ele fecha a sua contribuição original no versículo 13, para agora orar novamente, para depois, fundamentados em onde a graça nos alcançou, ele partir para a prática no capítulo 4. Então, dos versículos 14 até o 21 do capítulo 3, nós temos a grande transição da parte teórica para a parte prática de Paulo, entrando aí na metade da carta. Versículo 14: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que razão? A razão de tudo que ele falou anteriormente. Por esta causa, né? Em outras traduções está: por essa causa eu me ponho de joelhos. Por todas as bênçãos que ele falou, pelo fato de estarmos mortos, pelo fato da graça ter nos alcançado mediante a fé, mas ainda assim graça do Senhor, pelo fato de agora judeus e gentios terem a mesma oportunidade. Por esta causa, que agora a igreja é uma só família, é uma só casa, por causa da verdade de que todos nós estávamos mortos. Porque a salvação não é por obras, ele está orando por isso também, mas pela graça de Deus, por causa do amor de Deus, eu me ponho de joelhos. Alguns comentaristas vão dizer que a impressão que dá é que Paulo está literalmente se ajoelhando aqui, no momento em que ele está escrevendo a carta. E que oração poderosa, irmãos, porque a própria oração do apóstolo, ela é inspirada por Deus e ela está na própria carta, né? Então, ela também ela é revelacional, ela é inspirada por Deus. E aqui nós temos a primeira coisa que nós devemos entender sobre oração. Quando Paulo ora, isso nos fala muito sobre como nós devemos orar. Temos um mapa aqui de como devemos orar e como a oração é importante em nossas vidas. Em primeiro lugar, a oração ela deve ser intensa, ela deve ser profunda, ela deve ser com reverência, porque nós não estamos apenas conversando ou falando com qualquer um. Hoje, alguns jovens têm muitas dificuldade de orar, tem muita dificuldade de se achegar a Deus, principalmente porque nós podemos se dirigir a Deus de forma um tanto rasa. Mas oração, em primeiro lugar, é o momento onde nós nos humilhamos perante o Senhor e nós, em primeiro lugar, adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor. Depois nós vamos agradecer ao Senhor. Depois nós vamos suplicar ao Senhor. Temos um mapa muito didático em nossa liturgia, pela graça de Deus. Entenda, muito jovem hoje em dia, eles têm a euforia de ler livros e adquirir conhecimento bíblico, mas muitas vezes é para gerar polêmica, é para debater muitas vezes, é para pegar e debater com o outro. Muitos pastores fazem isso, muitas pessoas que gostam de ler teologia, gostam de aprender teologia e gostam de aprender e se adentrar no conhecimento bíblico para gerar polêmica, para fazer vídeo no YouTube,
para repercutir de alguma forma, em primeiro lugar, todo o conhecimento bíblico que Paulo ele está depositando numa oração. O conhecimento bíblico que você adquire na sua vida, em primeiro lugar, é para você se dirigir ao Senhor. É para você orar ao Senhor. O clamor de Paulo em oração é para que tudo o que ele falou não seja apenas um amontoado de informações, né? Olha, que eles leiam aqui e eles simplesmente, tá bom, ok, é muito profundo isso aqui, né? E foi mais uma informação para eles. Eles sabem, isso aqui tirou ali, aguçou a curiosidade deles e sanou a curiosidade deles. Poxa, eu sei uma coisa a mais. Não, que eles de fato possam praticar isso. Seja aplicado no coração deles. Essa é a minha oração diante de um sermão. Deve ser a minha oração diante de um sermão. Não é que para que você chegue aqui e aprenda mais uma curiosidade sobre Deus, e aprenda mais uma teologia sobre Deus, mais alguma coisa que você não ainda leu isso aqui, mas ainda não tinha percebido. Poxa, aprender alguma coisa a mais. Mas não somos uma mera universidade. É para que isso aqui seja aplicado na sua vida e o Espírito Santo lhe dê capacidade de aplicar essas verdades. Essa deve ser a minha oração. Então eu me ponho do joelho diante do Pai, versículo 15, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, né? Como é importante, né? Eu percebi isso um pouco quando eu casei. Quando fazia alguma coisa, eu pensava, eu vou responder pelo nome da minha família, se eu fizer alguma coisa certa ou errada. Não é só o meu nome que vai ficar sujo ou vai ficar limpo, é o nome da minha família. Nós não respondemos apenas como indivíduo, principalmente quando a gente casa. Isso é muito importante, zelar pelo nome da sua família. Quando eu casei, eu disse, poxa, agora eu vou zelar pelo nome da minha família, e se eu também fizer alguma coisa errada, eu vou manchar o nome da família da minha esposa, né? Olha como isso é sério. Muitas vezes a gente se preocupa com o nome da nossa família, né? E aqui, Paulo está dizendo assim, olha, no final, a igreja do Senhor, aquela única igreja que eu falei de judeus e gentios, ela tem o nome do Pai, ela é a família de Deus. Então isso aí é você entender a importância de preservar o nome de Deus, porque você recebe o nome da família de Deus, você faz parte da família de Deus. Hoje a gente é chamado de presbiteriano, né? Somos os presbiterianos, tem os batistas, tem os episcopais, os congregacionais, os assembleanos, mas veja, isso não importa muito, principalmente no Israel de Deus, porque nós não vamos ter mais esses nomes no céu, não vamos ter mais esses nomes na glória, seremos uma família só, seremos a família de Deus, a família que recebe o nome do Pai. É isso que significa, por exemplo, guardar o terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. O que é que significa isso? O medo dos judeus diante desse mandamento, ele era tão grande, que eles fecharam e disseram assim, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, a gente não fala mais o nome de Deus, em forma nenhuma. A gente não fala o nome de Deus, de forma nenhuma, não se dirige, né, falando o nome de Deus, para a gente não correr o risco de falar o nome de Deus em vão. Mas esse não é apenas um ponto do mandamento, né? Como é que você peca descumprindo o terceiro mandamento? Quando você coloca o nome de Deus numa piada, quando você coloca o nome de Deus usando apenas como interjeição, mas não é meramente isso. É inevitável e muito mais profundo quando você não mancha também o nome de Deus. Você faz parte da família de Deus, você carrega o nome de Deus na sua história, mas agora não pensando mais apenas como indivíduo, e sim como uma família. Então, honrar o nome da minha família, honrar o nome da família espiritual que nós carregamos. Nós somos conhecidos por sermos discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Então, não tomar o nome do Senhor em vão é não envergonhar o seu nome, é não cometer atitudes também que envergonham o seu nome. Isso é muito mais profundo no terceiro mandamento. É você chegar e olha, aquela pessoa ali não diz que é da igreja, ele não diz que é crente, acabou de manchar o nome de Deus.
É o nome de Deus que realmente importa. É o único nome que importa. E Deus não tem duas casas. Deus não tem duas famílias. Ele tem uma só. E o que é que Paulo pede nessa oração, irmãos? Ele pede três coisas. Numa tradução a gente tem três paraquês. Para quê, para quê, para quê. Para quê no versículo 16, para quê no versículo 18 e para quê na metade ali do versículo 19. Versículo 16, peço a Deus, e aí aqui é traduzido como que, segundo a sua riqueza, né? Então eu peço para Deus, peço para que a sua riqueza e a sua glória, ela conceda aos Efésios e isso seja fortalecido em poder mediante o Espírito no íntimo de cada um. Então ele pede no versículo 16 fortalecimento com poder aos Efésios, é a primeira coisa que ele pede. No versículo 18 ele pede mais uma vez compreensão, para que eles possam aplicar essas verdades, assim como ele pediu na primeira oração. Ele pede novamente compreensão. E no versículo 19 ele pede para que todos estejam cheios da plenitude de Deus. É isso que ele faz. E existem progressões nesses pedidos, né, nesses três. Versículo 16 e 17: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ele pede tudo isso mediante o Espírito Santo. O que é que está resumido aqui? O que é que Paulo está pedindo a eles? Que Deus deu um grande reforço na conversão daquelas pessoas. Reforce a conversão daquelas pessoas, para Deus reforçar eles na fé e no amor, no fato deles estarem, como eles vão dizer aqui, né, enraizados e alicerçados no amor. Porque entende, irmãos? Por que pedir reforço pela nossa vida espiritual, se Deus nos resgatou de uma vez por todas, né? Deus já nos resgatou. Por que ficar pedindo reforço? Porque veja, uma das coisas que nos acontece quando a gente chega no ambiente da igreja, a gente não era do ambiente da igreja, agora a gente passa a ser do ambiente da igreja. Uma das coisas que acontecem na nossa vida é simplesmente a gente ver o comportamento dos outros irmãos e começar a tentar imitar isso aí. A gente sofre uma certa pressão de imitar o comportamento do irmão. Tipo, poxa, eu tinha esse comportamento e ele é errado. A gente vai começando a ver que o nosso comportamento fora da igreja é totalmente errado dos de dentro da igreja. E a gente sofre uma certa pressão de se comportar igual aos irmãos da igreja. Olha, eu tenho que agora viver como essas pessoas aqui. Eu tenho que viver um modo de vida aqui igual deles, né? Então você vai tentando se comportar igual a eles. Você vai sofrendo essa pressão externa. Mas Paulo sabe, por isso que ele está orando por isso, que se nós não tivermos um reforço espiritual, isso aí vai ser em vão. Porque a pressão externa, uma hora ela satura. Chega uma hora que a pressão externa não tem mais tanto efeito sobre você. Se você for se apegar na sua vida espiritual apenas à pressão externa, vai chegar um momento que isso vai esfriar. Você não vai se influenciar mais tanto pelos irmãos, porque você vai começar a ter saudade daquele velho homem. E você vai ter saudade de praticar os velhos hábitos. Se você não pedir ao Espírito Santo, se você não pedir reforço espiritual, poder que vem do Espírito Santo para manter você na vida cristã, e isso é santificação, você vai querer muito voltar aos velhos hábitos. E essa pressão não vai ter o efeito que teve no começo. O que é que isso acontece? Aquelas pessoas que não buscam o Senhor em oração, aquelas pessoas que não vivem uma vida devocional, aquelas pessoas que não estão ali crescendo espiritualmente, elas voltam ao velho hábito, fora da igreja, e dentro da igreja elas imitam aquele padrão ali de cristão tradicional, digamos assim. Elas criam uma dupla personalidade. Elas não eram assim porque elas foram pressionadas, mas agora a pressão não tem mais tanto efeito. Então, fora da igreja, elas são aquela pessoa que elas tiveram saudade, elas voltam ao velho hábito.
Então elas vão fazer a mesma coisa que elas faziam antes de ir para a igreja. E na igreja ele fica naquele padrão ali de cristão exemplar. A ponto do filho dele dizer assim: pai, vamos morar na igreja. É melhor a gente morar na igreja. Bora pegar a nossa cama, nosso quarto, vamos trazer para a igreja. Por quê? Porque na igreja o Senhor é muito gentil. Na igreja o Senhor é muito cordial. Na igreja o Senhor é maravilhoso. Agora em casa o Senhor é terrível. Eu queria morar na igreja com o Senhor. Eu queria pegar minha família e morar com o Senhor na igreja. Por quê? Por causa dessas duplas personalidades. Paulo, ele sabe que a mudança e a manutenção desta mudança, ela não vem pela pressão externa. Ela vem pela mudança, pelo poder do Espírito Santo. A manutenção, ela não se consegue por obras. E olha o que é que ele pede aqui no final do versículo 16. Mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Essa frase é muito interessante. No íntimo de cada um. Em outras traduções nós temos no homem interior. Nós precisamos, não é apenas mudar o exterior, o nosso comportamento, mas o que precisa ser mudado é o homem interior, é o íntimo do nosso coração. Mark Lloyd Jones, quando ele está comentando sobre esse homem interior, aqui em Efésios, ele vai mostrando, olha, quanto mais você conhece o seu homem interior, pela palavra de Deus, não pela sua ideia, mas pela palavra de Deus, mais você percebe o quanto esse homem interior, ele é fraco. Ele é fraco, ele é limitado. Quanto mais você se conhece intimamente e se confronta com a palavra de Deus, mais você sabe e você conhece o quanto você é limitado e o quanto você é fraco e que não há nada que nós podemos oferecer a nós mesmos. Ou seja, é um sermão bastante prático, porque é uma oração. O que tem sido o desejo do seu coração? O que de fato toma a sua mente é quem você realmente é. A oração aqui é sobre Deus nos fortalecer, é sobre Deus fortalecer o nosso homem interior que é fraco, diferente do que os coaches estão dizendo às pessoas. O coaching está aí para dizer a você: olha, não, busque força dentro de você, você é muito forte. Você apenas descobriu essa força. É só a gente ir para uma mata e começar a gritar alto. E a gente vai descobrir essa força. É só a gente começar a dar socos no ar, repetidamente, antes do trabalho. E aí você vai ver como você vai trabalhar. É só a gente fazer vários X, né? De cima para baixo assim, ó. E gritando. E aí você vai ver que... Você vai ver o leão que tem dentro de você, eles dizem. Você vai ver como você é forte. A oração de Paulo é: não busque força dentro de si. Peça para quem tem força. E quem é poderoso para lhe dar infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Peça para essa pessoa, peça para esse ser, porque ele é forte. Versículo 17: e assim, pela fé em Cristo, habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Como assim Cristo habitar nos nossos corações? Assim, habite Cristo no seu coração, não é? Como assim? Ele já habitava, nós estávamos mortos, lembra Paulo? Lá no capítulo 2, estávamos mortos e ele nos ressuscitou, e ele já habita em nós. Como assim eu tenho que orar para Deus habitar no meu coração? Deus habita no nosso coração, é um fato. Não tem como ele não habitar, agora que não estamos mais mortos e ele nos ressuscitou. Mas muitas vezes nós não manifestamos essa habitação. Muitas vezes agimos como se Cristo só tivesse um quarto de hóspede ali no nosso coração. Ou Cristo estivesse até fora do nosso coração. Muitas vezes nós agimos e nós manifestamos como se Cristo fosse expulso do nosso coração. Veja que interessante, essa é a expressão que Jesus usa lá para a carta dele em Apocalipse, em Laodiceia. As cartas das igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas. Ele vai chegar para Laodiceia e vai dizer: eis que estou à porta e bato. Assim, se eu estou à porta e bato, eu estou fora da igreja. Eu estou fora do coração de vocês. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro.
Ou seja, quando Paulo aqui pede para Cristo habitar ricamente no nosso coração, é para que simplesmente Ele não seja o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, mas Ele seja muito mais do que isso. Ele seja o nosso dono. Cristo é o nosso dono. Ele não é só o nosso amigo. Ah, Ele é o meu amigo, Ele é o meu parceiro, Ele é aquela pessoa que eu conto os meus segredos. Não, Ele é o seu dono. Ele manda em você. Aquilo que Ele fala, você tem que obedecer. Ele não é um amigo que está na sua família, Ele é o chefe da sua família. Ele é o dono da sua família. Ele é um companheiro que está na sua casa, Ele é o dono da sua casa. Ele manda nas decisões, os seus mandamentos, os seus preceitos. Eles mandam de como você deve se comportar na sua casa, para que vocês estejam fundamentados, enraizados. Ele vai usar métodos aqui botânicos e arquitetônicos, né? Enraizados e alicerçados, digamos assim, em amor. Esse é o fundamento sólido que Paulo está falando. Muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com as coisas que nos preocupamos, às vezes coisas que nem merecem tanto a nossa preocupação, porque nós podemos estar lidando com a oração de forma rasa, e isso afeta diretamente a nossa vida espiritual. Sobre quanto mais você se aprofundar em quem Deus é, mais você vai ver o quanto Ele representa na sua vida, mais você vai crescer, como ele diz aqui no versículo 19, na plenitude de Deus. Esse é o pedido de Paulo aqui também, seu terceiro pedido. O segundo diz assim, versículo 18: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Mais uma vez, como ele falou na primeira oração dele aqui na carta, ele pede para que os irmãos eles tenham compreensão. Então, ele está dizendo assim, olha, tem muito mais de Deus que você pode compreender. O que você pode compreender de Deus é infinito. É bastante infinito, é muito alto, é muito largo. Está dizendo aqui os comprimentos, né? Altura, largura, profundidade, tudo é muito maior. E é o que você não é capaz de compreender porque é infinito, de forma completa? É o amor de Deus, versículo 19: e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Deus não precisa ficar diariamente provando o seu amor em nossas vidas. Tem gente que é assim, que o relacionamento de Deus é aquele relacionamento daquela namorada carente, que fica pedindo prova de amor todo dia pro namorado, ou namorado carente, que existe também, né? Ah, você não me ama, prove, todo dia fica pedindo prova de amor. Tem gente que é assim com Deus. Senhor, se o Senhor me ama, eu queria que o Senhor me desse isso aqui. Senhor, se o Senhor me ama, esse é o tipo de oração, né? E olha, Deus não fica provando o seu amor todo dia. Deus não fica provando, Ele não precisa provar o seu amor. A única vez que a Bíblia menciona a prova de amor de Deus está lá em Romanos 5:8. A única vez que Deus fala de prova de amor está lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova maior do seu amor, é o sacrifício de Cristo. Essa é a maior prova. Se você não se contenta com essa prova, você não vai se contentar com nenhuma outra. É você entender as dimensões desse amor, o máximo que você puder, porque você não vai entender em sua plenitude. A oração de Paulo é para que a gente cada vez mais entenda o comprimento, a altura, a largura, a profundidade desse amor. Sempre tem mais que aprender sobre esse amor, porque ele é infinito. Quando é que a gente vai mostrar que isso está claro em nossas vidas? Quando é que finalmente nós vamos mostrar através das nossas obras, através das nossas atitudes? E tem gente que duvida desse amor. Muitas vezes duvidamos desse amor, principalmente quando a gente passa por alguma tribulação.
A gente olha, a primeira coisa que a gente fala é como é que Deus nos ama, como é que o Senhor me ama se eu estou passando por isso. Como nós duvidamos desse amor. E o terceiro e último pedido aqui dele é, aqui no finalzinho do versículo 19, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Que vocês sejam tomados dessa plenitude. É muito interessante porque ele não diz assim, para que você conquiste essa plenitude, né? Ele não fala assim. Porque não é matéria de conquistar, é matéria de receber pela graça de Deus. Quando a gente vai ver as coisas na vida cristã, ela é muito mais passiva do que ativa. É você receber mesmo. É você clamar para receber, porque você não tem como fazer algo. E aí, porque você fez, agora você tem essa plenitude, agora você sabe mais, agora você... Não. É tudo Deus que nos dá. Esse é o processo. Como eu falei no início aqui do sermão, a oração fala muito sobre nós, sobre aquilo que pedimos e aquilo que agradecemos. E é claro, eu preciso conhecer doutrinariamente Deus, a sua lei, os seus mandamentos para orar. A gente vê a própria oração de Paulo, ela está cheia da revelação de Deus, a ponto da própria oração ser inspirada por Deus e está na sua carta. Como eu digo, muitas pessoas usam seu conhecimento bíblico para esbanjar em debate e criar polêmica. Muitas pessoas usam seu conhecimento bíblico para, na hora de uma oração pública, esbanjar na hora da oração, mostrar o quanto conhece e o quão isso é profundo. Não, ele está falando aqui de relacionamento com Deus. Muitos usam para a vaidade, mas essa não é a finalidade do conhecimento doutrinário na oração. Ele deve aprender para eu saber como orar, como me dirigir a Deus, o que é que eu faço primeiro na oração, o que é que eu faço por último na oração, quem é Deus. Esse é o conhecimento que eu vou ter. E todo esse conhecimento vai gerar efeitos práticos que ele está querendo nos preparar aqui. É conhecendo a Deus que eu vou entender como é que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. É conhecendo a Deus que eu vou entender como é que a esposa vai entender a ser submissa ao marido e não ceder a essa sociedade completamente feminista. A vida cristã não é um mero faça isso ou não faça aquilo. A vida cristã é quando você põe em prática a verdade de Deus. E a resposta está no amor de Deus. E para entender a vontade de Deus, eu preciso morrer o meu homem interior para eu viver a plenitude de Deus. E por último, uma doxologia que ele fala aqui. Versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? É muito interessante porque veja a estrutura, né? Versículo 3 do capítulo 1, ele começa com um bendito seja. Ele constantemente está glorificando a Deus nessa carta. Ele começa, bendito, antes de ele falar das bênçãos da Trindade, ele fala com bendito seja Deus e Pai. E ele termina a metade da carta, que é essa fundamentação teórica completa. Ele termina esse ciclo dizendo, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Ele termina também dando glórias a Deus. Paulo sabia que ele não estava pedindo nada simples a Deus. Ele sabia que para isso aqui acontecer ia requerer muito poder de Deus, mas ele está pedindo justamente a pessoa certa, porque ele sabe o quão Deus é poderoso. Paulo sabe a quem ele está pedindo. Ele está pedindo a quem é poderoso para fazer. Olha tudo o que Deus fez por nós. A gente está no 10º sermão de Efésios. Esse é o 10º. E veja, até agora eu falei das grandes bênçãos que Deus nos deu.
São 10 sermões falando sobre como Deus nos abençoou. No momento da nossa conversão, depois da nossa conversão, antes da nossa conversão, antes da gente existir, antes do mundo existir, Deus estava trabalhando para nos abençoar. E esse amor, ele é infinito. É isso que ele está dizendo. Ele é alto, ele é largo, ele é profundo. Em quantas situações nós até queremos ajudar alguém. A gente vê alguma coisa acontecendo, rapaz, eu queria ajudar, mas eu não moro nesse local, eu não tenho acesso a esse local, eu não tenho como ajudar. Quantas vezes a gente queria ajudar alguém, mas a gente é limitado, mas o Senhor, ele não é limitado. O seu poder, ele não é limitado. A Bíblia lembra constantemente, Deus pode nos ajudar. Ele é poderoso para fazer todas as coisas que Ele quiser em nossas vidas. Como nós temos a boa intenção de ajudar, mas muita gente não podemos ajudar. Somos limitados financeiramente, somos limitados no nosso tempo, somos limitados na questão de espaço, mas Deus não. Ele é poderoso para ajudar quem Ele quer. Quantas pessoas Ele quiser, ao mesmo tempo. Porque Deus é assim. Ele justifica, Ele subjuga, Ele cura, Ele santifica, Ele exorta. Ele pode fazer isso ao mesmo tempo. Ele pode fazer isso com quantas pessoas Ele quiser ao mesmo tempo. Você nunca pede demais a Deus. Poxa, acho que eu pedi muito agora nessa oração. Eu acho que já pegou minha cota aqui de pedidos. Acho que a demanda de Deus está muito grande. Não, você nunca pede demais a Deus. Você pode pedir de menos, mas demais nunca. Versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Nunca será segundo a nossa imaginação, segundo o nosso pensamento, é segundo o poder de Deus que habita em nós. Esse poder de Deus, ele habita em nós. E o poder de Deus não é algo meramente teórico. Como nós vamos destrinchar esse poder? Ele falou sobre esse poder na primeira oração. Volte comigo aí, no capítulo 1, versículo 19. Olha o que é que ele diz. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Não há nada maior do que esse poder. Não há nada maior do que um homem estar morto e ele ressuscitar. Alguém ter poder para ressuscitar o morto. É muito interessante no Antigo Testamento, um refrão que é muito repetido no Antigo Testamento sobre o poder de Deus, é aquele Deus que libertou o povo do Egito. É aquele Deus que com mão forte abriu o mar vermelho e libertou o povo. Constantemente o povo de Israel, quando remete ao poder de Deus no Antigo Testamento, fala sobre isso. Antes dos 10 mandamentos, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Esse poder está remetendo a isso, ao fato de Deus libertar o povo de tantos anos de escravidão e abrir o mar vermelho. Como esse Deus é poderoso. No Novo Testamento é meio que isso é substituído. É o poder que Deus tem para ressuscitar mortos. É o poder que Deus teve para ressuscitar o Filho. Essa é a sua marca central agora no Novo Testamento. Não que ele não tem mais poder de abrir o mar vermelho. Requer muito poder para abrir o mar vermelho, mas muito mais poder é requerido de Deus para ressuscitar mortos. E ele também tem esse poder. Ele é muito mais poderoso do que meramente libertar uma nação de outra nação. E mandar pragas, e abrir o mar vermelho, e mandar o maná, a coluna de fogo. Ele é muito mais poderoso que isso. Ele pega a morte e ele acaba com a morte. E ele traz vida a quem está morto. Então, o que é que Paulo está dizendo? Todo esse poder, ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em você. Todo esse poder de ressuscitar mortos, ele está dentro de você. E ele fez a mesma coisa com você, porque ele ressuscitou você. Você estava morto espiritualmente e ele ressuscitou. Ele é poderoso. Todo poder opera em nós, está dentro de nós. Então, por que a gente ainda acha que os nossos problemas não têm solução? Né? Por que a gente ainda acha? Porque a gente ainda duvida desse amor.
Porque a gente ainda é tão escravizado em algumas áreas da vida e a gente diz, não, isso aqui não tem solução, isso aqui é muito difícil. Esse amor que está em nossa causa, que é tão profundo, que é tão alto, que é tão largo, que é tão grande, e ele habita em nós. Habita em nós. Por isso que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede e do que tudo que você pensa. O que é isso? Pense em algo que você está precisando muito e você está pedindo a Deus. Pensou nisso? Pense em algo assim. Ele é capaz de lhe dar muito mais. Ele é capaz de fazer na sua vida da forma como você nem imagina, infinitamente melhor. Por quê? Porque a criatividade que Deus tem para lhe abençoar, para nos abençoar, é infinita, porque Ele é infinito e o seu amor é infinito. É isso que Ele está dizendo. Quantas vezes Deus nos surpreendeu? E Ele vai continuar nos surpreendendo. O que é o nosso relacionamento com Deus? É nós sermos surpreendidos sempre. Porque Deus sempre tem formas criativas e novas de sempre nos surpreender. E Ele sempre vai nos surpreender até a eternidade, para todo sempre. O nosso relacionamento com Deus é Ele sempre nos surpreendendo. Porque o que foi que nós fizemos? Nada. Estávamos mortos. E Ele nos ressuscitou. Esse é o amor de Deus. Esse é um pouco da profundidade da gente entender aqui. E quanto mais nós buscarmos a Deus, nós vamos estar convictos dessa profundidade, desse amor. Se apegue a cada pedido e a cada clamor que você faz ao Senhor. E se Ele não lhe der, porque muitas vezes Ele não nos dá, ou não nos dá da forma como nós queremos. Quando Deus não lhe dá algo, não é falta de poder, não é falta de empatia, não é que Ele quer lhe dar um gelo, ou que Ele agora não gosta mais de você. Ele ama você, Ele deu a sua vida por você, mas é porque de alguma forma aquilo não é melhor para você, não porque Ele não é poderoso para lhe dar. Por que às vezes a gente desiste de orar tão rápido? Por que às vezes a gente se cansa tão rápido e a gente não ora? A gente só fica preocupado mesmo. A gente só fica preocupado até a gente explodir de estresse, explodir de ansiedade. E a gente não pega esse problema e joga nas costas de quem é poderoso para carregar. Esse é o nosso Deus. Porque nós paramos. Não pare de orar. Se coloque de joelhos, porque Ele é o nosso Deus e Ele tem todo o poder. Então Ele encerra no versículo 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É uma doxologia que ele termina aqui. Veja, ele chegou para a gente dos versículos 3 a 14 do capítulo 1, mostrando as bênçãos da Trindade. E ele está mostrando aqui nesta oração que é a Trindade que vai lhe ajudar. Veja como claramente a Trindade está presente nessa oração. Versículo 14, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. É o Pai, Ele é o dono da família, Ele é o chefe, eu tenho que me pôr de joelhos diante dEle. Versículo 16, é o Espírito Santo que vai atuar no seu homem interior. É o Espírito Santo no íntimo de cada um. O Espírito Santo tem que estar na sua oração, o Pai tem que estar na sua oração. E no versículo 17, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. É Cristo que vai habitar nos nossos corações e vai fazer morada nos nossos corações. Ou seja, se é a Trindade que opera a obra da redenção, também é a Trindade que me move para orar. Esse é o grande ensinamento que ele está nos mostrando aqui. É o conhecimento da Trindade que me faz ter esperança no Senhor. E a Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta exposição, te agradecemos porque chegamos na metade da carta de Paulo aos Efésios. Nos abençoa, nos capacita, nos prepara, Senhor, nos prepara até aqui, para que nós possamos digerir essas informações e não só ficar na informação e no novo conhecimento que nós tivemos, mas praticar essas verdades. E nos preparas para a parte prática desta carta. Capítulos 4, 5 e 6, nos abençoa nisso também. Ser conosco, ser com o nosso dia, ser com a ceia do Senhor logo mais à noite, ser com
as nossas vidas, as nossas famílias, nos prepara, nos capacita para também logo estarmos à noite juntos para cultuarmos ao Senhor. Abençoa os professores da nossa escola dominical, abençoa esse grande momento de aprendizado, esteja conosco nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos, nesse momento, ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. O Salmo 81.